Simbora. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Isso é Apenas um Ensaio. Aqui é liberdade pura. Vamos falar sobre histórias da minha vida, da minha infância, de tudo mais um pouco, pensamentos, desabafos, reclamações. Não tem regra alguma, não tem conclusão, não tem nada. Espero que vocês se divirtam. Meu nome é Biel Carrilho, antes que eu me esqueça, né? Me apresentar é um pouco importante. Ah lá, meu coração já começa… Eu no off, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô batendo papo aqui com o pessoal 2 pessoas. Tranquilo, dá play, parece que tem 30 mil pessoas me assistindo, meu coração acelera, é uma maravilha. Mas vamos ao que interessa. Aqui é o seu podcast pra você ser o que você quiser. É pra curtir, entendeu? Já peço perdão da minha dicção, da minha velocidade da voz, porque eu falo um pouco rápido, então eu vou tentar ser um pouco mais… um apresentador de programa. Vamos lá, por que eu comecei esse podcast, esse novo projeto? Eu preciso pedir demissão do meu CLT. Eu não aguento mais, simplesmente. É muito chato. Eu sou uma pessoa que nasci da arte. Da arte e pra arte, né? Então, é bem difícil, né? A gente trabalha e tal pra pagar as contas, pra ir pra Paris, pra curtir a vida, pra pagar um estúdio. Mas o foco principal é que começa a se vender, né? Por favor, assistam muito pra eu pedir demissão quanto antes. E o problema não é o meu trabalho em si, tipo, o espaço, tá? É mais, assim, o conteúdo. Porque as minhas chefes, a galera super tranquilo, isso não posso reclamar. É que eu já tô 4 anos, né? Já deu. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Aqui vai ser pura história, pura risada, puro tudo, improviso. E que improviso, né? Isso é apenas um ensaio, isso é apenas um improviso. E vamos lá. Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Que o meu histórico, eu já tive canais no YouTube que ninguém assistiu. E também no Instagram, né? Eu tive 2 contas, tive 2 canais no YouTube. Um era Double L Show, que eu tinha 12 anos. Teve um total de 3 visualizações. Que eram 2 amigas minhas, a Luna e a Luísa. E eu era o cameraman. Era tipo uma vibe iCarly. Eu me divertia muito, a gente fazia vários sketches, usava imaginação, a criação, enfim, era bem legal. E aquela coisa, né? Início da adolescência, sem filtro algum. Depois, com 15, 16, eu fiz um canal só meu, que era o Biel Carrilha. E falava besteira, baboseira, ligava pros meus amigos, fazia trote. Também me divertia muito. Mas o que acontece? A edição é a parte mais chata pra mim. Por isso que é que eu cresci de tudo muito fluido. Eu vou pegar o conteúdo e, postar. Porque eu ficar editando, eu já me estresso, eu tô aqui pra curtir. Então, vai ter corte, talvez um pouco, ou não, ou nada. E teve também no Instagram, na época da pandemia, isso em 2020, um pouco mais recente, que eu fiz, que era o antigo falecido IGTV, Grande Rei, que eu também ligava a câmera, tinha uma luzinha, uma ring light, falava sobre vários assuntos, a galera gostava, meu pai e minha mãe que assistiam. Eu tenho essa coisa de comunicação. Eu sou da escrita também, tô num processo de um livro, mas a comunicação é muito importante. Eu gosto muito de falar com outro. Eu em casa, na frente do espelho, eu arraso demais. Eu falo que é uma beleza. Aí liga a câmera, fico nervoso, mas depois eu me acostumo. Mas por que vocês vieram aqui? Pra ouvir a minha história, né? Só beber uma aguinha. Que eu vi com a boca seca. É uma maravilha, gente. Aí eu acho que fica aquela coisa branca em volta, que eu tenho pavor. Horrível. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre mães de forma geral, mas vou contar uma história da minha mãe, claramente. Porque quando eu tava pensando em iniciar um projeto e ter o primeiro episódio, eu queria que fosse um tema… O que representa o início de algo, né? E veio na minha cabeça mãe, né? A palavra mãe é muito forte, ela que dá luz à vida. Eu acho que isso é bem bonito pra dar aqui uma, né? Salzinho pra esse podcast. E eu amo a minha mãe. E mães são incríveis. E eu amo as mães das minhas amigas, que também são minhas mães. Então, tenho muitas mães. Mas hoje é a história da minha lobo, Ana Maria, que eu amo mais que tudo, mãe. Vai ser a minha vida. E a história é a seguinte. Eu fazia judô quando criança. Tinha uns 6, 7 anos, estava na escola. Eu era apaixonado por artes marciais. E eu tinha um professor um tanto quanto diferente. Ele era gigante, sério, meio bravo. Mas, enfim, ele entregava o que tinha que entregar. Ele dava a aula dele. Eu tinha vários… Posso até fazer um episódio só sobre isso, que foi bem legal. Mas eu ia em muitos campeonatos, enfim, né? Eu sou ruim em tudo que eu me proponho a fazer, mas no judô eu arrasava. Sabe uma aguinha? Gente, eu tô com a boca bem seca, tá? Depois, no 5º episódio, a gente já fica mais relaxado. Então eu espero que vocês aguentem o primeiro. E enfim, e aí tinha lá essa minha coisa de terça e quinta, judô, diversão, uhul, alegria. E só pra vocês terem uma noção, antes da gente chegar no porquê da minha mãe na história, pra vocês entenderem como é que era esse meu professor. Que apesar dele entregar o que tinha que entregar,
Tinha dias que a gente chegava na sala, ele tava deitado no tatame, bêbado. Tinha uma garrafa de álcool em cima da mesa. E ele jogado, dormindo, roncando, com um cheiro, exalando, assim, muito álcool. E, enfim, a gente ficava meio assustado, a gente ria, cutucava ele pra ver se acordava. E aí teve um dia que eu saí da aula, fui ao banheiro me trocar, tirar meu kimono, enfim, o dia feito. E simplesmente ele me cutuca, me chama, né? Chama minha atenção e fala: Biel, o seu banheiro é aqui. Assim que eu estava entrando no banheiro masculino, eu olho pro lado, era o banheiro feminino. Eu já fiquei, ele teve essa coragem. Na época eu já sofria muito bullying, desde os meus 4, 5 anos. Ele já tinha 6, 7, então já estava calejado. Mas, obviamente, eu fiquei assustado, fiquei muito desconfortável. E sabia que eu não ia poder rebater ali com ele, porque, um adulto, uma criança… Quem que vai ter razão, né, no fim das contas. Então, cheguei em casa, contei toda a história pra minha mãe. Obviamente, ela já sabia do histórico que eu passava ali com os amigos, com os garotos da minha idade, ou um pouco mais velhos. Mas com adulto, daquele jeito, foi a primeira vez. Então, isso foi bem chocante pra minha mãe, porque ela sabia. Eu sempre fui uma criança viada, né? Trejeito, não sei o quê, nananã, bababá, aquela coisa que a sociedade… Ui, bati no microfone. Que a sociedade coloca aqui naquela caixinha. Pois bem… Ela acreditou em tudo que eu disse. Isso que é uma parte que mexe muito comigo de uma forma positiva, porque normalmente eu não tinha voz, né? Então, se eu falava pra professora, se eu falava pra orientadora, eles já ficavam: mas será que você não é o culpado? Né? Sempre a vítima, que é a culpadinha. E aí, simplesmente, minha mãe me escutava. Ela acreditava em mim e na mesma hora ela falou assim: isso não deve acontecer, isso tá errado, amanhã eu vou te levar na escola e eu vou resolver isso. Chegou o dia seguinte, ela se montou, colocou aquela calça grudada dela, um salto desse tamanho, um decotão, um perfume, linda do jeito que ela é. Sabe a Donatella Fontini, da novela favorita, que é minha novela favorita da vida? É a personificação, é totalmente o jeito de ser, aquele amor em excesso, aquela coisa maravilhosa de cuidar e o estilo. Até o sorvete de pistache, que é o favorito da Donatella, é que eu reassisti a favorita há pouco tempo, por isso que eu sei, tá? Que eu me lembro, né? Que eu tinha, 8 anos na época, né? Mas eu lembro que me marcou muito, assim. Então era minha mãe total. Então, se você quer imaginar minha mãe, é a Donatella, já a favorita. Minha mãe foi na escola, chegou pra orientadora, pra diretora e falou assim: olha, aconteceu isso, isso, isso. Meu filho acabou de passar um preconceito, que ele tem apenas 6 anos. Isso não se faz com ninguém, muito menos com uma criança de 6 anos. Então, se amanhã, porque era terça e quinta, eram as aulas de judô, então isso foi numa quarta. Se amanhã esse professor estiver na aula, eu entro com processo nessa escola. E a gente vai começar a brincar de verdade. Chegou quinta-feira. E ele não estava lá, era um outro professor. Era o Gustavo, que marcou muito a minha infância, assim, na minha jornada no judô, que durou 6 anos. E foi muito maravilhoso, o professor Gustavo era incrível. E acho que o principal dessa história é que é isso, a mãe tá ali, é a loba, ela vai te proteger, ela vai te cuidar, independente do que seja. E o principal é que na escola eu podia sofrer muito, em muitos âmbitos, mas em casa eu tinha o meu porto seguro. Eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai, eu tinha minha família. Eu nunca passei nenhuma situação no âmbito familiar, sabe? Nesse sentido de preconceito, de homofobia. E agora que eu parei pra pensar, estamos em junho! Mês gay! Gente, já comecei com o pé direito! Gay! Mas foi muito lindo, assim. E eu lembro dessa história com muito carinho. Ver aquela mulher que não hesitou em me defender, que acreditou em mim, que normalmente quando eu contava alguma coisa, né, na escola ou fora, ficavam: mas será que você não fez algo pra isso acontecer? Mas será que não foi o jeito que você falou? Ou, enfim, uma criança de 6 anos, gente, no início dos anos 2000, que voz que a gente tinha? Conta pra mim, nenhuma. Mas enfim, com a minha mãe eu tinha. E é isso, então essa é uma homenagem a todas as mães, ao mês, né, das gays, junho, por favor… Vamos apoiar. Quero patrocínio, aquele que começa o primeiro episódio. Quero patrocínio, por favor. E se tiver também alguém da edição que queira casar comigo, namorar e seja o meu editor, a gente também tá aqui, tá? Independente do país, que agora eu tô em Portugal, né? Depois eu vou contando um pouco de mim conforme a gente vai se conhecendo, tá? Que eu não vou eu sou o Biel, tenho X anos. Não, é mistério. Eu gosto de uns easter eggs. Mas eu acho que deu, né? Falei tudo, acho que foi mais tranquilo que fez no primeiro take, que ficou bem triste. Mas acho que esse ficou bom. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho aqui maravilhoso. Você me sentir acolhido, os garotos. Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, que eu tenha feito, de alguma forma, alguma diferença. Porque eu fiquei anos me auto-sabotando. Eu tenho essa vontade desde 2017. Só que eu ficava, tem tanta gente fazendo, e boa, e legal. Quem sou eu na fila do pão? Agora eu sou alguém na fila do pão. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio. E até a próxima.
Arrasou, muito bom. Esse eu gostei. O áudio ficou bom, assim, da minha boca e tal, porque às vezes eu fico meio seco, falando, sabe? Ai, Vamos lá, vai falando. gente, eu vou destruir tudo.